inscreva-se no canal, ative o sininho para ser avisado quando eu postar um vídeo novo, curta o vídeo e compartilhe ele nos grupos de WhatsApp de amigos e familiares. Pessoal, a dica de hoje é o curso Conhecendo a Bíblia de Capa a Capa. Se você tem a vontade de se aprofundar na Palavra de Deus, esse curso do presbítero André Sanches é uma grande oportunidade. Caso você tenha interesse, o link para conhecer o curso está na descrição do vídeo. Ou, se preferir, você pode entrar em contato comigo via WhatsApp. Esse é o meu número. Vamos agora ao vídeo do nosso presidente. Há pouco que Ricardo Vélez Rodrigues foi o escolhido para assumir o Ministério da Educação. E a gente vai conversar com Nilson Clava, que tem mais informações. Nilson, boa noite para você. Quais são as suas informações? Boa noite, Natuza. Boa noite a todo mundo que nos acompanha ao vivo aqui no Jornal das 10. Bom, Natuza, o professor e filósofo colombiano Ricardo Vélez Rodrigues foi, portanto, anunciado como novo ministro da Educação pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Ele é professor emérito da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, foi professor também da Universidade Federal de Juiz de Fora. Segundo o presidente eleito Jair Bolsonaro, ele também é mestre em pensamento brasileiro pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutor em pensamento luso-brasileiro pela Universidade Gama Filho. O novo ministro, o futuro ministro da Educação, Natuza, mantinha um blog na internet e nesse blog escrevia sobre educação, escrevia sobre uma possível atuação do MEC. Eu vou ler um trecho aqui de uma publicação dele. Ele diz o seguinte, que os brasileiros se tornaram reféns de um sistema de ensino alheio à vida das pessoas e afinado com uma tentativa de impor uma doutrinação. Que essa ideologia tenta ensinar questões de gênero, a dialética de nós contra eles e é destinada a desmontar os valores tradicionais da nossa sociedade, no que tange a preservação da vida, da família, da religião, da cidadania, em suma, do patriotismo. Então, esse é um texto publicado no blog do futuro ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, ele que é colombiano, como eu disse aqui, foi professor e ele foi escolhido, esse nome foi anunciado, pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, agora já no início da noite, depois de uma série de especulações, Ontem, o nome mais forte discutido aqui no Centro de Transição era de Mozar Ramos, do Instituto Ayrton Senna, só que diante da reação negativa da bancada evangélica, o nome que ganhou força, inclusive citado hoje por Jair Bolsonaro, foi o de Guilherme Shelby, no fim das contas, o anúncio do professor colombiano Ricardo Vélez Rodrigues. Vamos ver mais detalhes de toda essa negociação em torno do novo ministro da Educação na reportagem que a gente preparou. Pela manhã, o presidente eleito se encontrou com os futuros comandantes das Forças Armadas. Jair Bolsonaro disse que quer levar os comandos militares de volta para a esplanada. Por que foram tirados daqui? Nós não podemos prescindir do conhecimento, do patriotismo, dos propósitos que os militares têm para com o Brasil. Bolsonaro comentou também sobre a indefinição do nome para o Ministério da Educação e classificou como fake news a notícia de que já teria escolhido Mozar Neves Ramos, diretor do Instituto Ayrton Senna. Bolsonaro deu indicação de como deveria ser o perfil do novo ministro da Educação. Um nome técnico para a pasta, que seja favorável às propostas defendidas na sua campanha. Contra a ideologia de gênero, quem ensina sexo para criança é papai e mamãe. Escola é lugar de se aprender física, matemática, química. A especulação do nome de Mozar Neves Ramos deixou clara a influência da bancada evangélica sobre o novo governo. Integrantes da bancada protestaram contra a possível indicação numa reunião com o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. A articulação do novo governo com o Congresso até agora tem se dado com bancadas temáticas e não com partidos. O próprio presidente eleito, Jair Bolsonaro, admitiu que seu estilo de fazer política pode trazer dificuldades na construção de apoios. Alguns dizem que eu não vou ter apoio do parlamento. Pode acontecer, por que não? Pode acontecer. Nós não estamos fazendo a política tradicional. Eu fiz a minha campanha toda praticamente sozinho, sem partido nenhum ao meu lado. Eles têm consciência que o Brasil, continuando nessa forma de fazer política, o toma lá da cá, continuaremos com um Estado ineficiente e corrupto. É isso que nós não queremos. O futuro vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, confirmou que vai assumir parte das funções da Casa Civil e que vai ser o responsável por cobrar desempenho dos ministérios. Terminei uma conversa com o presidente Bolsonaro, dentro dessa nossa ideia, viu, ministro Nardi, de que
fique sob minha responsabilidade o centro de governo. Eu tenho, então, sob meu encargo, aquelas subchefias que hoje parte estão na Casa Civil, parte estão na Secretaria-Geral e que conformam a atividade de controle dos ministérios de política pública e da PPI. E para analisar esse anúncio de hoje de Ricardo Vélez Rodrigues para o Ministério da Educação, com a gente Merval Pereira no Rio de Janeiro e Carlos Alberto Sardenberg em São Paulo. Boa noite a vocês dois. Sardenberg, começo contigo. Essa foi uma confusão de ontem. Hoje acabou a dúvida sobre quem vai assumir o Ministério da Educação. Queria sua avaliação sobre essa nova indicação. Bom, boa noite Natuza, boa noite Merval, boa noite a todos. Bom, no primeiro movimento, que foi o a especulação, né, em torno do Mozar Ramos, não foi uma especulação à toa, porque o Mozar Ramos, que é do Instituto Ayrton Senna, que é um instituto dedicado a estudos e propostas sobre educação há muito tempo e muito competente tecnicamente e filosoficamente, a especulação surgiu porque o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, estava conversando com o Instituto Ayrton Senna, estava recebendo várias informações, como, aliás, o próprio Onyx Lorenzoni declarou hoje que estava conversando com o Instituto Ayrton Senna, que o Instituto tinha propostas muito importantes e muito interessantes e que ele achava muito boas. Então, essa especulação sobre o ministro não saiu do nada. Mas, aparentemente, isso se tratava de uma conversa, uma negociação que estava em andamento no âmbito do futuro ministro Onyx Lorenzoni e não no âmbito mais próximo lá do presidente Bolsonaro e do próprio presidente Bolsonaro. Tanto que ele falou hoje na indicação possível do procurador Guilherme Shelby. Bom, o resultado é que dessa linha, que era uma linha mais técnica, mais de colocar no Ministério da Educação um especialista em educação, que seria o Mozar Ramos, um respeitado e conhecido especialista em educação no Brasil. Com o veto da bancada evangélica, o Bolsonaro foi para o outro lado, ao lado mais próximo dele, que é uma indicação desse Ricardo Vélez, que é colombiano de nascença, mas tem uma carreira no Brasil há muitos anos, está radicado no Brasil e tem uma carreira profissional de professor, de magistério aqui no Brasil. Agora, a indicação dele é claramente ideológica, não é técnica, é ideológica, porque ele defende aquela linha evangélica, defende a linha da escola sem partido, como a gente viu aí nessa reportagem agora há pouco, da Natuza Neri. Pois é, o que diz o Sardenberg, Merval, é que como pesou na indicação do chanceler, do futuro chanceler, também pesou agora o pendor ideológico. O que é que essa escolha de hoje acena para o futuro do Ministério? Olha, Natuza, é realmente a segunda escolha ideológica. E essa é mais marcante ainda porque foi feita pela bancada evangélica, que não apenas vetou o nome do Mozart, como indicou dois evangélicos, dois candidatos a ministros ligados aos evangélicos. Agora nós vamos ter uma orientação ideológica no Ministério da Educação, tentando desaparelhar o Ministério da Educação, na opinião do governo Bolsonaro, e aí nós vamos ter que acompanhar para ver exatamente que tipo de ações o novo ministro vai fazer. Ele é sócio, é membro da Academia Brasileira de Filosofia e é uma pessoa muito preparada, mas tem uma visão de educação que combina com a do Bolsonaro, mas não combina com uma educação sem partido. Você ser contra a escola, a favor da escola sem partido, pode até ser bom, mas não porque o partido que está dominando hoje as escolas não é a esquerda, não é o partido de esquerda e não de direita. Então, o que é preciso saber é se, a exemplo do Itamaraty, se a nossa política externa vai ser ideologicamente à direita, como a do PT era à esquerda,
e se educação vai ser a direita, como era a esquerda, o Ministério da Educação com o Tasso Genro, com o Fernando Haddad e outros.